Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo. Eu sou o Gersim e vou falar para vocês hoje de CRUD. Vamos fazer a função update. Eu vou entrar aqui no projeto. Meu projeto chama-se TPA e dentro dele tem uma pasta model e dentro dessa pasta model já tem o usuário, que é a classe criada anteriormente. Essa classe já contém atributos privados, uma conexão sendo feita com o PDO, a função all, que busca todos os registros do banco, e a função create, que insere no banco. Portanto, agora nós vamos fazer a função update. Vamos criar a função aqui. A função update, ela vai, então, fazer uma busca no banco, uma gravação no banco. Para isso a gente vai usar a função prepare do PDO, que nos permite executar instruções SQL. A instrução SQL que eu quero executar é a instrução update, tabela que eu quero atualizar o usuário. Então nós vamos mudar o que nessa tabela? Nós vamos mudar o e-mail, que vai receber um parâmetro, e o nome, que vai receber um parâmetro, where id igual a outro parâmetro. Então eu recebo 3 parâmetros nesse caso aqui. Agora eu vou pedir para executar a instrução do SQL acima. Como eu coloquei 3 interrogações aqui no meu sistema, eu vou ter que passar 3 parâmetros aqui. Vamos considerar que esses dados já estão preenchidos, e aí vamos passar aqui os parâmetros. Primeiro ali é o e-mail, porque é a própria classe, né, gente? O segundo ali é o nome, e a terceira interrogação é o ID do usuário. ID. Bem, é isso que a função update faz. Para ficar bom mesmo, eu vou pegar esse código que está na função create aqui e vou anexá-lo aqui igualzinho na função update. Assim, se a função for bem executada, ela vai retornar um código 00000 e eu vou voltar para a listagem. Caso a função não seja bem executada, eu vou devolver a informação que está na posição 2 desse vetor aqui, que contém o erro do SQL que aconteceu. Esse é o nosso modelo. Podemos, então, agora passar para a view. A view, eu vou criar aqui um novo arquivo chamado usuário update. Não é um nome muito simpático, mas para efeito didático ele funciona bem. Galera, o formulário update ele é bem parecido com o formulário create que nós fizemos no passado. Então, por essa razão, eu vou pegar o formulário create e vou copiá-lo aqui para o update, tá? Então, nesse caso aqui, eu tendo aqui o meu formulário, né, já tem aqui a atualização de usuários, eu tenho algumas tags aqui do Bootstrap, e eu vou fazer o meu form nesse pedaço. O importante nesse form é ter o input para o e-mail e input para o texto, que é o nome do cara. Ao contrário do meu formulário anterior, a ação aqui não vai ser a ação create, vai ser a ação update. Então, classe usuário, ação update. Recebe o e-mail nome, recebe o ID nome e o nome aqui também. O botão submit vai então disparar esta ação que a gente vai fazer lá no controlador. A diferença principal desse formulário aqui para o formulário create, além da ação update, é que nesse caso aqui nós vamos receber o valor que já está gravado na classe. Então eu vou ter que pegar o meu usuário e mostrar aqui o e-mail dele. E para isso, vou utilizar o value. E também tenho que mostrar aqui
o nome dele. Essa é a grande diferença, porque esses dados já vêm preenchidos no caso do update. Sem eles não é possível fazer alteração. Porque se eu clicar no salvar e estiver em branco, ele vai salvar dados em branco, vai sobrepor os dados que eu já tinha gravado anteriormente. No controlador, no controller, o que nós vamos fazer aqui no controller? Nós vamos acessar a mesma classe usuário controller que a gente acessou anteriormente para fazer a função all e para fazer a função create. E vamos aqui fazer a função update. A função update ela é bem parecida com a função create, então a gente pode fazer uma cópia da função update aqui. Basta para isso a gente renomear a função create para update. Na função update eu tenho que instanciar o objeto, tá? Eu tenho que de fato instanciar o objeto. E se o formulário tiver sido enviado, a minha função set vai devolver verdadeiro para o post e-mail e a minha função set vai devolver verdadeiro para o post nome. Ou seja, existe uma variável post e-mail, existe uma variável post nome. Isso acontece quando você envia o formulário. Então, eu atualizo os dados na minha classe, atribuindo o e-mail à classe e atribuindo o nome. E depois daqui eu chamo a função update, que vai fazer, ao invés de fazer a criação, vai fazer a atualização. Mesma coisa acontecendo na hora de visualizar a view. Eu quero ver a view update que foi criada. Tá? Ô, pessoal, essa view ela tem uma particularidade. Eu tenho que carregar toda vez o comando para a gente poder atualizar. Né? Então, além de ter a view aqui, eu tenho que ter um comando que vai definir o ID. Né? Posso colocar esse ID em dois lugares. Ou eu posso vir aqui e dar um set no ID aqui, passando como parâmetro o valor que tem no meu formulário, nesse caso, um get ID. Ou eu posso, de outra forma, colocá-lo no construtor, já que o meu construtor também recebe o parâmetro. Eu vou deixar aqui com um set que fica mais fácil de entender, já que tem outras duas coisas acontecendo nesse mesmo sentido. Mas, pessoal, vamos pensar uma coisa aqui. Quando eu chamar o update, além do e-mail e do nome, eu também vou ter que passar esse ID. Porque se eu não passar esse ID no formulário, eu não vou saber qual o e-mail eu quero alterar. Então, a gente volta no formulário navio lá do update e acrescenta, além da ação aqui, acrescenta o ID. E aí eu vou mostrar aqui o ID do cara lá, tá? Então, seria, no caso, this ID. Então, eu mostro o ID também. Daí eu vou passar o nome da classe, a ação, que é update, e além desses dois parâmetros, um novo parâmetro aqui, que é o parâmetro ID, que vai fazer com que você atualize aqui um respectivo usuário, e não todos, né? Porque quando você usa o update, você tem que saber qual usuário que você quer alterar. Tá? Então, está feita aí a alteração, update do usuário, recebe como parâmetro ID. Aliás, aqui não é get, né? Ah, não, aqui é get sim. Só um detalhezinho, desculpa, mas o get é porque está aqui no link, e o post é quando está como input, tá? Se eu tivesse colocado o input aqui com ID, ele seria post. No caso, se eu fosse colocar o input com ID aqui, eu poderia fazer da seguinte forma. Input, type hiding, que eu ponho ele escondido, name, ID, e o value pode ser esse valor aqui também, ó. Tá? Eu já vou pegar o ID aqui. Então, vocês podem ver qual a melhor maneira de fazer. Eu prefiro fazer passando aqui pelo get do que passar aqui pelo post. Não tem muita diferença aqui neste caso. Muito bem. Aqui eu estou gravando. Se tiver o post e-mail e nome, eu estou gravando. Chama a atualização. E aqui eu vou visualizar.
Para visualizar, obviamente, eu preciso de recuperar os dados, tá? Então, eu vou criar a variável usuário aqui, que vai receber os dados daquele usuário. Então, é a função read. Essa função read, ela também tem que ser criada, porque eu vou receber o dado de um usuário e eu tenho que fazer a informação a respeito desses dados aqui. Bom, eu vou fazer a função read aqui, porque sem ela esse código não funciona. Então, vamos colocar aqui a função read, ela é muito fácil. A função read, ela tem que instanciar um objeto usuário e executar lá dentro da classe a função read. Só que antes de executar, eu tenho que colocar o valor do ID na classe. O valor do ID é o que eu vou receber aqui. Ah, não, que já é o que eu vou receber no get. Eu vou receber no get. ID. Muito bem. Feito isso, já dá para funcionar aqui. Como eu criei a função read no controller, eu tenho que ir lá no meu modelo e criar a função read também. A função read, o que ela faz? Ela vai fazer um select. Ela vai fazer um select no banco. Então, vamos aqui usar a minha conexão. Vamos chamar o PDO Prepare aqui. No PDO Prepare, eu vou fazer um select, asterisco, from, usuário, e usar a cláusula where aqui, ID, e ele vai me devolver um único registro, cujo ID eu vou informar. Daí eu peço para executar a instrução que eu acabei de criar, passando como parâmetro um vetor. Esses colchetes aqui são vetor. E esse vetor, ele vai receber o ID dessa classe. Aí, quando ele executar essa instrução, ele só vai devolver um único registro. Para isso acontecer, eu vou criar uma variável row, ou uma linha, em inglês, e vou chamar o SQL fetchObject. FetchObject é igual ao fetch, só que o fetch devolve um array e o fetchObject devolve um objeto. E é esse objeto que eu vou devolver para a função chamadora. Quem chamar esse código aqui. Só esse código é muito parecido com o all, tá? Só que o all, ele tem várias linhas, o fetchAll devolve várias linhas, e quando você põe o where aqui, ele vai devolver um único registro, então o fetchObject. É um pouco diferente aí no caso, tá? Muito bem, esse é o nosso código criado. Agora estou apto a testá-lo, né? Mas aí eu vou abrir aqui o meu programa e vou chamar aqui o meu TPA. Na minha máquina aqui está dentro de uma pasta chamada PlickSite TPA. Tem um errinho aqui na linha 19, livro controller. Eu vou ter que... peraí, eu estava testando aqui o livro controller, eu acho que eu esqueci de mudar isso aqui no index. Eu vou pôr como início aqui, na verdade, usuário controller. Um outro teste que eu estava fazendo aí. Beleza, estou vendo meus usuários aqui. Esses são usuários do banco. Teoricamente, se eu colocar um usuário novo aqui, DDDDD,
Ele vai dar esse erro? Não, tô brincando, não vai dar esse erro, não. Ele tem que dar certo. Usuário, linha 30. Isso aqui tudo é em função de modificações que eu estava fazendo aqui para as próximas aulas, tá, gente? Então, peço desculpas aí, mas eu não vou alterar a senha no banco e nem inserir também. Isso faz parte de uma próxima aula, depois a gente altera a senha. Vou dar um F5 aqui e ele inseriu o nosso usuário aqui, tá? Beleza. Como que eu vou fazer a alteração disso? Eu preciso de um botão aqui para alterar, né? E esse botão meu tem que ter o número do cara, porque senão eu não vou saber quem que é o cara aqui. Ok? Eu vou lá na minha view usuário all. Essa é a minha view, que lista ali. Vou criar uma coluna aqui chamada... Eu vou dar o nome de ações para essa coluna. Porque é aqui que eu vou fazer a exclusão, a visualização. Então, criei a coluna ações. Daí eu vou criar uma outra parte aqui, ó. TD. Né, que é a próxima coluna. Está criada a coluna aí. E agora eu vou colocar um link aqui, ó. Um link. href. href. E aí esse link vai para onde, hein? Essa aqui é a pergunta. Para onde vai esse link aqui? Vamos deixar assim por enquanto. Vamos colocar um botão aqui, editar. Só para vocês verem o efeito. Olha lá, aparece um botão editar para cá, tá? Eu vou para o mesmo arquivo. A dica aqui, ó, é bem parecido com o que a gente fez no botão novo, tá? Classe usuário e ação create. A diferença é que, além da classe, que é usuário, e a ação, que no caso aqui vai ser a ação update, ainda temos mais um parâmetro. Qual que seria esse parâmetro? O ID. O ID tem que ser passado. Tá? Eu tenho que passar o ID. A gente já tem o ID aqui, a gente até exibiu ele na tela, então basta eu colocar o ID aqui. Quando eu clicar nesse botão, ele vai carregar essa página novamente, porém com essas informações aqui. E aí vai aparecer o formulário de alteração. Então, feito isso, eu escolho um cara aqui, ó, por exemplo, o D, Edit, e aí eu caí na tela de alteração. A gente tem que ver aqui, porque apareceu um erro aqui, e nós vamos então corrigir esse erro. Usuário Controller ID. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui no usuário Controller ID. Usuário Controller. Usuário Update, linha 7. Estou no lugar errado. Usuário Update, linha 7. Ah, tá. Aqui não é this ID, não. É usuário ID. É o mesmo que eu fiz aqui para o e-mail e o nome, tá? Foi uma confusãozinha que eu fiz ali. Agora ele está mostrando... Peraí, agora ele está mostrando um erro aqui. Usuário Controller ID. Ainda está com esse erro lá. Linha 7. O que rola aqui, hein? Eu tô achando que meu read ele não está localizando. Não, não está localizando.
Engraçado que ele localizou o cara aqui, localizou aqui. Usuário Controller ID. Na linha 7. Pensando aqui, gente, o que está podendo rolar aqui. Falhou. Usuário update, linha 7. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Nossa, como poderia ser? Oh. Que coisa, hein? Vou tentar de novo aqui. Pode ser que já tenha corrigido, inclusive. Esqueci de carregar a página, já está funcionando. Então aqui eu vou mudar alguma coisa, se está com DDD, eu vou pôr E aqui eu vou pôr também. Salvei. Atualização feita com sucesso. Por um momento eu dei uma falhadinha ali, mas eu vou tentar editar esse vídeo depois. Agradeço a todos. Por hoje é isto. Até a próxima.